E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o professor Pedro Renó. Estamos aqui para mais uma aula do Parabólica. Hoje, para a gente falar na verdade, para a gente fazer questões de história do Brasil, certo? Deixa eu já te convidar antes a se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, e também curtir esse vídeo, comentar, compartilhar. Tem muito vídeo aqui no canal, Brasil geral, filosofia, sociologia, conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares, gente. Estou fazendo bastante coisa, tem muita coisa aí por essa semana ainda por vir e nas próximas semanas também, certo? Vamos lá então, antes de explicar, a gente vai fazer questões hoje, tá? Eu já adianto vocês. Não é só um vídeo avisando de lista de exercícios, não. A gente vai iniciar já algumas coisas aqui para mostrar como é que vai ser. Mesma coisa que a gente fez aí sobre a Primeira Guerra Mundial, só que hoje de forma um pouco ampla, tá? Funciona quase como um simulado para vocês. Selecionei 25 questões de história do Brasil. Entre elas vocês vão encontrar Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República. O link é o link do comentário fixado, tá? O meu óculos aqui sujo já porque tá quente aqui, tá? Aí vai suando, vai ficando assim. É o link do comentário fixado, não é o da descrição. Comentário fixado, vocês vão ter acesso ao PDF e aí a gente vai responder essas questões. Possivelmente, hoje a gente já começa, eu vou responder uma ou duas aqui só para a gente já ter um entendimento de como que são essas questões. Então, assim que eu explicar isso para vocês, a gente já vai cair nas primeiras questões. E aí a gente deve respondê-las em duas lives também, como a gente fez na Primeira Guerra Mundial. Ou um vídeo gravado, mas eu gostei do modelo de fazer lives aí, que eu acho que ficou bem bacana, que a gente vai conversando na hora, a gente vai discutindo, a live ficou com cerca de uma hora e pouco, a gente conseguiu responder 10 questões numa live, 10 na outra. Aqui são 25 questões. Hoje eu pretendo responder pelo menos duas questões aqui com vocês, que são as duas primeiras. Mas lembrando que nesse link vocês vão ter acesso, vocês vão baixar o PDF para fazer durante essa semana. Aí na semana que vem a gente vai responder, na terça-feira, tá? Fazer a primeira live. Então, enquanto isso, essa semana vocês têm aí para fazer esses 25 exercícios, ou 23, né, se vocês acompanharem agora as correções que eu fizer aqui, que a gente vai fazer das duas primeiras. Lembrando que o gabarito está no final, então cuidado para chegar lá e rolar até o final, porque o gabarito de todas as questões está no final. E aí a gente vai discutindo, certo? Então, são questões que eu selecionei aqui na plataforma do Super Pro, que é uma plataforma que eu assino. Então, é isso. Então, vamos começar aqui já. Eu já aproveito e peço para que vocês me ajudem, inclusive, a compartilhar esse vídeo, compartilhar depois as lives, quando eu for criar essas lives aí pra gente responder. E compartilhar com seus amigos, né? Com a turma toda aí. Bom, enchi a garrafa de água ali já. Deixa eu ver aqui. Opa, vocês estão ouvindo um barulhão aí, porque eu estou verificando o microfone se ele está gravando, né? Vai aqui, né? Vamos lá então, deixa eu fazer aquele método super prático aqui, que é no OBS de reduz minha tela. Já estou aqui com a primeira questão em tela, está aqui na minha frente, né? Vamos lá. Questão cobrada aí no Colégio Naval 2020. Leia o texto abaixo. Em seu discurso, Dr. Ulisses, né, que é Ulisses Guimarães, presidente da Câmara dos Deputados, como era chamado, sintetizou aquele que, a seu ver, era a principal contribuição do novo texto constitucional. Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou. A Constituição mudou na sua elaboração. Mudou na definição dos poderes, mudou restaurando a federação, mudou quando quer mudar o homem em cidadão. E só é cidadão quem ganha justo e suficiente salário, lê e escreve, mora, tem hospital e remédio, lazer quando descansa. Então tá disponível aí o texto, né? Inclusive o texto constitucional, sobre a Constituição de 1988, que é a última. Lembrando que eu coloquei essa questão porque a gente fez aí uma série de vídeos sobre todas as constituições, né? É correto afirmar que tornou o voto facultativo para maiores de 16 anos e obrigatório para analfabetos. B, é uma questão bem conteudista, pelo visto, né?
instituiu a licença paternidade de 5 dias e a licença à gestante de 180 dias. C. Permitiu a possibilidade de decretação de um ato institucional número 5, desde que aprovado pelo Congresso Nacional. D. Determinou que a prática do racismo constitui crime inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de prisão. E ao invocar a proteção de Deus, a Constituição Federal instituiu o cristianismo como religião oficial do Estado brasileiro. Agora, gente, primeira questão aí, vamos embora. Eu falo, pensa aí sobre a Constituição de 88, todas as respostas, tem algumas que são bem exageradas, né, outras nem tanto, mas sempre tem algum distrator, logicamente, para poder te confundir, né? A alternativa correta, corretíssima aqui, é a alternativa D de dado, olha só. A Constituição de 88 determinou que a prática do racismo constitui crime inafiançável. O racismo no Brasil, pela Constituição de 88, é crime inafiançável, não tem como pagar fiança. É imprescritível, não prescreve o crime. Assim, passou um tempo, prescreveu. Não existe isso. Sujeito a pena de prisão. Então você tem que estar, vai preso, tá? Não adianta pagar fiança, não adianta nada disso. Vamos lá. Essa Constituição, inclusive o texto do Ulisses Guimarães, ele fala, ó, ele dá o conceito aí, ó. Mudou, tal. Mudar o homem em cidadão. Essa Constituição, ela é conhecida, apelidada de Constituição cidadã, porque ela trabalha com direitos das minorias. Quando a gente fala minoria, a gente está falando de minoria no sentido de que não é favorecida, ou minoria no sentido, não é favorecida economicamente, não é favorecida socialmente nem politicamente, tá? O conceito de minoria. Porque você fala, poxa, mas a população negra no Brasil hoje é um pouco maior do que a população branca. Mas a gente chama de minoria por conta das questões de desigualdade, entende? Questão de desigualdade social, de desigualdade política, desigualdade econômica, tudo bem? Então, por isso que a gente fala minoria. Agora, então, só lembrando que quando há um xingamento no Brasil, esse é um crime também, mas ele entra no conceito de injúria, tá? Injúria qualificada. Uma pessoa do direito pode falar, eu sempre falo isso, pode falar isso bem melhor do que eu, mas aí ela pode pagar pena. Por isso que às vezes você vê em jogo de futebol, o que é terrível. É triste falar, às vezes você vê isso em jogo de futebol, porque não deveria acontecer nem às vezes. Na verdade, acontece muitas vezes. É torcida xingando o jogador, ofendendo, né, com injúria racial. Você vê, não precisa nem ficar citando os exemplos aqui, vocês já só se lembrar. Eu estou falando de casos no Brasil, né, sem contar os do mundo, mas aqui nesse caso do Brasil. Até mesmo de jogador para jogador. Aí eu dou um exemplo. Em 2000 e Copa Libertadores da América, no 2005, que é a Copa que o São Paulo ganhou, o tri da Libertadores, depois foi tri mundial. O jogador Grafite, que hoje é comentarista do Sport TV, teve um jogo contra um time argentino, se eu não me engano, acho que foi contra o time argentino, ou o jogador era argentino lá. Ele ofendeu, né? Fez uma injúria racial lá com o Grafite. O Grafite deu um empurrão nele e tal, e depois foi na delegacia. Esse cara foi detido, né? Esse jogador foi detido, teve que ir para a delegacia, pagou fiança, voltou, né? O Grafite depois deu até entrevista, falando do papel dele, a importância dele ter feito essa denúncia e tal, depois do jogo. As câmeras pegaram, inclusive, fizeram a leitura labial do cara xingando o Grafite. E o Grafite, que é um cara muito bacana, na minha opinião, eu gosto demais dele, assim, sabe? Não só como foi como jogador, acho que naquele período, inclusive, mas eu gosto muito dele, assim, a educação e tal, e é um homem bonito pra caramba, né? Falar a verdade aí, né? Minha mãe era fã, achava o Grafite a coisa mais linda do mundo, e ele é bonitão, tudo. Enfim, vamos lá. O que a gente tem para falar aqui então? Aí ele foi colocado, ele pagou fiança, esse argentino foi embora. Depois tem processo, aí entra em processo, tá? Há um processo judicial, que aí você vai ver, né? Você vai pagar a pena, aí vai entrar na questão do juiz. Mas ele não foi preso, ele foi detido, porque entrou no caso da injúria qualificada. É racismo? Mas ele foi detido, porque o racismo, ele é basicamente jurídico, no sentido de segregação.
Eu sempre vou falar isso aqui, acho que é muito importante até mesmo para gente nova chegando aí, para ressaltar isso também, tá? E também isso pode ajudar em redação também. E para a vida, né, logicamente. Quando, por exemplo, numa loja de shopping ou qualquer outra loja, a pessoa chega e fala assim, aqui só entra branco. Aí você está definindo um limite, basicamente um limite, uma regra, né, que é proibida por lei. E aí isso configura como crime de racismo. Tá? Estou dando um exemplo. Agora vamos ver por que as outras estão erradas, né, gente, que é importante. A fala, tornou o voto facultativo para maiores de 16. Maiores de 16, menores de 18 é facultativo. E obrigatório para analfabetos. Está errado. É facultativo para analfabetos. Tá? Até o próprio maiores de 16 está muito vago, né? Que é 16 a 18. A B diz, instituiu a licença paternidade de 5 dias e a licença gestante de 180 dias. De paternidade eu vou ficar devendo se foi pela Constituição de 88, eu acho que foi. Mas de gestante já é anterior, tá? A licença para gestante, se eu não me engano, ela já é contida dos anos 30, tá? CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Então a gente está falando de Era Vargas, se eu não me engano, tá? Mas não é Constituição de 88, de qualquer forma. A C é a mais assim, absurda de todas, porque diz, permitiu a possibilidade de decretação de um ato institucional número 5, que foi na ditadura, o que é proibido decretar, fazer ato institucional, justamente porque a Constituição Democrática ela tenta combater as sequelas da ditadura militar, desde que seja aprovado pelo Congresso Nacional. Então, a Constituição de 88 ela justamente é o oposto do que se tinha na ditadura militar. E a E diz, ao invocar a proteção de Deus, a Constituição Federal instituiu o cristianismo como religião oficial do Estado brasileiro, está errado também. Desde a Constituição de 1891, que é a primeira republicana e a segunda do Brasil, já é definido Estado laico, e assim todas as constituições seguiram. E aí vale lembrar que a única Constituição que definia que não era Estado laico no Brasil, desde o Brasil independente, é a de 1824, que tinha o sistema de padroado, o poder moderador, aquela coisa toda. Então, desde 1891 não tem. Quando fala assim, invocar a proteção de Deus, vocês podem olhar que várias constituições, não sei se todas, aí já não me lembro, que várias constituições republicanas, todas as republicanas do Brasil até agora foram dentro do conceito do Estado laico. Todas as constituições republicanas vão definir, eu vou dar uma explicação bem simples aqui, mas acho que ela vai ser bem prática aqui, didática para isso. Elas são dentro do Estado laico, dentro da República é Estado laico no Brasil, tá? Vamos lá. Mas várias delas têm essa questão da proteção de Deus. Se tiver escrito, assim como você pode ver símbolos religiosos no próprio Congresso Nacional, aquela coisa toda. Se tiver isso, gente, é porque o Estado laico não define uma religião oficial e te dá liberdade de crença. É muito importante que a gente faça a diferenciação, porque eu sei que isso para algumas pessoas pode parecer muito simples, mas para outras ainda não é. Então é importante explicar isso, tá? Estado laico é diferente de Estado ateu. Um Estado ateu, ele define que você não pode ter nenhum tipo de crença religiosa. Tá? Falou assim, ó, aqui a gente não acredita nisso, então, dando um exemplo para vocês. No Estado laico, você pode ter a crença que dentro de um limite, que no sentido, não é que é limite, mas você precisa também, em relação a cultos religiosos, você tem a questão de, tipo, você não pode sacrificar uma pessoa por religião, é isso que eu estou querendo dizer. Mas você pode ter a religião que você quiser. Se eu quiser chegar aqui e inventar o controle que está na minha mão, o celular, esse aqui é meu Deus, eu inventei esse Deus, eu vou seguir a minha vida, mesmo que eu não crie igreja, eu posso fazer isso? Eu posso, né? Eu sei que tem muita gente aí que usa o celular como Deus, né? Enfim, mas não é religião nesse caso, estou brincando. Isso dá possibilidade de até os próprios ter representatividade religiosa dentro do próprio poder político do Brasil. Isso é permitido pelo Estado laico, eu não sei outros estados laicos de outros países, mas talvez na França não, mas dentro do conceito do Estado laico brasileiro, até o próprio representantes do Estado podem escolher suas religiões. Assim você tem bancadas católicas, bancadas evangélicas, bancadas não sei das quantas, né, religiosas, e aí você pode ter uma representatividade lá, inclusive em símbolos dentro do próprio Congresso, tá? Fechou?
Pode discordar ou não concordar, mas eu só estou passando o que é de fato, tá? Vamos para 2 então aqui, ó. Vou abrir ela aqui, vou descer um pouquinho. Vamos lá. Esses números que vocês veem aí são números não estranhos. Tem 2, aí tem um número, é o número do registro da questão lá na plataforma, tá? Questão aí da Unicamp. A outra foi da Fundação Getúlio Vargas, não, foi do Colégio Militar. Questão da Unicamp agora 2020. Na América Portuguesa, agora é uma questão de colônia, do século XVI, que é do período do início da colonização, a política europeia para os indígenas pressupunha também a existência de uma política indígena frente aos europeus, já que os tamoios e os tupiniquins tinham seus próprios motivos para se aliarem aos franceses ou aos portugueses. Então, está falando então que tinha uma política para os indígenas em relação aos próprios europeus, né? Porque você teve, inclusive, os tamoios ligados aos franceses aqui durante a colonização da América. Só para explicar, que é legal falar, os franceses eles prometiam, por exemplo, aos povos indígenas a não escravização. Diferente dos portugueses, que eles não davam essa promessa. Então, por aí vai. Com base no excerto e nos seus conhecimentos sobre os primeiros contatos entre europeus e indígenas no Brasil, assinale, deixa eu ver que horas são, quanto tempo é? A alternativa correta. Então, com base no excerto e nos seus conhecimentos sobre os primeiros contatos entre os europeus e indígenas no Brasil, assinale a alternativa correta. A A diz pra gente assim: a população ameríndia era heterogênea e os conflitos entre diferentes grupos étnicos ajudaram a definir, de acordo com as suas próprias lógicas e interesses, a dinâmica dos seus contatos com os europeus. A B diz: o fato de tamoios e tupiniquins serem grupos aliados contribuiu para neutralizar a disputa entre franceses e portugueses pelo controle do Brasil, pelo papel mediador que os nativos exerciam. C. Os indígenas, agentes de sua história desde cedo, souberam explorar as rivalidades entre os europeus e mantê-los afastados dos seus conflitos interétnicos, anulando o impacto da presença portuguesa. E a D diz: as etnias indígenas viviam em harmonia umas com as outras, em equilíbrio com a natureza. Esse quadro foi alterado com a chegada dos europeus, que passaram a incentivar o conflito conflitos interétnicos para fortalecer o domínio colonial. Então, em relação a portugueses, franceses, europeus e a cultura dos povos indígenas, principalmente portugueses, né, porque são os colonizadores, o que a gente pode definir aí? Hein, gente? Qual que é a alternativa correta? Já vou falar. Depois de tomar água aqui, ó. Já vou falar. Alternativa A. A população ameríndia dos povos indígenas era heterogênea, significa que era diversa, existiam várias culturas. E os conflitos entre diferentes grupos étnicos ajudaram a definir, de acordo com as suas próprias lógicas e interesses, a dinâmica dos contatos com os europeus. Você tinha, por exemplo, os tamoios, que eram ligados aos franceses, os portugueses eles vão tentar pegar outras etnias, vão tentar se aliar às outras etnias, até mesmo para combater melhor os franceses. O objetivo era combater os franceses e expulsar os franceses. Então eles tinham que observar e identificar que os povos indígenas eram diferentes e tinham ligações ou pontos estratégicos diferentes. Então, A diz: a população ameríndia era heterogênea, ok. E os conflitos entre diferentes grupos étnicos que já existiam ajudaram a definir, de acordo com suas próprias lógicas e interesses, a dinâmica dos contatos com os europeus. Já existiam diferenças entre esses grupos étnicos e disputas territoriais, disputas políticas, mas entre as próprias comunidades, entre as próprias etnias indígenas, culturas indígenas na América. Você imaginar, olha lá, que antes da chegada dos europeus, em 1500, você tinha centenas de milhares de povos indígenas vivendo na América. Né? Milhões, né, na verdade. Milhões, quase chegando ali. Vivendo na América. Então você tinha muita gente, você tinha diversas culturas. Você tinha muitas culturas indígenas aqui vivendo na América. Você achar que eles viviam em perfeita harmonia, em paz, assim como na América Espanhola.
Quando a gente fala em Império Inca, a gente está falando de um império. É um grupo que dominou outros povos. E vocês acham que esse domínio foi através da paz? Não. Assim como a gente teve, de fato, também os astecas, que dominaram outros povos, os próprios maias, que são anteriores à chegada dos espanhóis, né? Que muita gente, quando os espanhóis chegaram tinha os maias. Não, eram os astecas. Mas tem vários outros povos. Eram mais de 100 etnias na América. Você achar que eles vivem em perfeita harmonia é errado, sabe? Existem conflitos entre eles, certo? E os europeus eles tiveram que utilizar, né, principalmente os portugueses, entender esses conflitos para estabelecer estratégias de colonização. Isso é muito importante que você saiba. A B está errada porque o fato dos tamanhos, acho que essa explicação acho que já bate para todas, né, para a gente entender, mas vamos lá, o fato dos tamanhos do Tupiniquim serem grupos aliados contribuiu para neutralizar a disputa entre franceses e portugueses pelo controle do Brasil. Os nativos não tiveram papel mediador. Tá? A C diz, os indígenas, agentes de sua história, desde cedo souberam explorar as rivalidades entre os europeus e mantê-los afastados dos conflitos interétnicos, anulando o impacto da presença portuguesa. Não, é justamente o contrário. Os europeus eles conseguiram utilizar desses conflitos interétnicos, não se mantiveram afastados. Os franceses também. E a D diz, as etnias indígenas viviam em harmonia. Aí essa é a mais errada, assim de pensar, né? Assim, dada essa explicação. Umas com as outras e em equilíbrio com a natureza. Esse quadro foi alterado com a chegada dos portugueses que passaram a incentivar os conflitos interétnicos. Não, gente, os europeus conseguiram entender esses conflitos interétnicos, tanto franceses quanto portugueses, e souberam usar isso para garantir aliados e também criaram rivalidades, tá? Dentro do conceito da colonização. Fechamos? Então, olha só, vou voltar aqui pro telones aqui, ó. Vou puxar aqui. Então, tô de volta aqui com vocês. Agora grandão novamente. E é isso, tá? Então, comentário fixado. Acessou o link, baixou, quiser aqui no próprio comentário fixado dar a resposta não resposta de questão, mas deixar dúvidas em relação a essa lista de exercícios, para eu poder ler, para chegar na hora da live a gente poder já saber mais ou menos quais são as suas principais dúvidas, fechou? Gente, vou ficando por aqui, bate palma não deveria, estourei o microfone. Vou ficando por aqui, amo vocês de todo o coração do mundo, grande beijo, fui!